Ciro Gomes, do PSOL, do PDT, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Geraldo Alckmin, do PSDB, Marina Silva, da Rede e Fernando Haddad, do PT. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, também foi convidado, mas informou que não poderia comparecer porque ainda se recupera do atentado que sofreu no dia 6 de setembro. Um sorteio determinou o posicionamento dos candidatos no estúdio. E para não prejudicar os candidatos e quem acompanha pela TV, eu peço que os convidados aqui atrás se mantenham em silêncio na plateia, mas só depois dos aplausos para os nossos candidatos. Muito obrigado pela presença da plateia, que atendeu prontamente ao pedido de aplausos. Agradeço a plateia, agradeço aqui a presença dos senhores candidatos. Nesse debate, os candidatos vão fazer perguntas entre si, ao longo de 4 blocos. No primeiro e no terceiro, com tema livre. No segundo e no quarto blocos, com temas sorteados por mim aqui. A ordem das perguntas já foi sorteada na presença de representantes dos candidatos. No fim do quarto bloco, cada um vai ter direito a uma mensagem final para o eleitor, em ordem também já estabelecida por um sorteio. O candidato que se sentir ofendido ou caluniado pode pedir para exercer o direito de resposta. Eu e a produção do debate vamos analisar o pedido e anunciar a decisão assim que possível. Se esse pedido for considerado procedente, o candidato ofendido vai ter 1 minuto para se defender. Então, nós vamos começar. Como eu disse nesse primeiro bloco, o tema é livre e todos que ser questionados uma vez e fazer a pergunta a algum candidato que ainda não tenha respondido. Como eu disse, teve um sorteio e o sorteio determinou que quem faz a primeira pergunta dessa noite é o candidato do PDT, Ciro Gomes. Eu peço ao candidato que se aproxime aqui do púlpito. Essa é uma dinâmica que vai se repetir ao longo do debate todo. E o senhor, boa noite, candidato. Por favor, diga a quem o senhor quer dirigir a sua pergunta. Boa noite, Boni. Eu convido a candidata Marina Silva. Candidata Marina, por favor, pode vir ao púlpito. A pergunta tem 30 segundos. A resposta tem 1 minuto e meio. Minha cara Marina, em 2014, a Aécio e Dilma marcaram uma disputa assentada no ódio, praticamente empataram a eleição, a diferença foi mínima. E, a partir daí, a política brasileira não teve mais sossego, até desaguarmos para o impeachment, para o Temer e a pior crise da história do Brasil. Parece que as coisas no Brasil caminham para uma repetição trágica dessa história. Você acha que um presidente eleito nessa mesma circunstância vai conseguir governar ou será que haverá um outro impeachment no Brasil? Ciro, eu não acredito que, a permanecer essa polarização, se tenha condição de governar o Brasil. Nós temos a oportunidade, agora, de poder fazer a mudança. O voto de uma pessoa pode ser usado para melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar, sobretudo, o sistema político que está degradado. A permanecer essa guerra em que alguns estão votando por medo do Bolsonaro e outros estão votando por medo do Haddad, ou estão votando porque têm raiva um do outro, o Brasil vai ficar 4 anos vivendo uma situação de completa instabilidade econômica, política e social. Nós temos a oportunidade agora de fazer a diferença, mas essa diferença é a população que pode fazer. Nós temos alternativas para poder fazer essa escolha e é por isso que eu tenho me colocado como uma alternativa. Porque desde 2010, Ciro, eu estou dizendo que o Brasil ia para essa situação que estamos hoje, de ódio, de separação. E nesse momento agora, com as propostas que tenho apresentado para a saúde, eu estou preparada para unir o Brasil. Porque graças a Deus tenho dito, desde 2010, que se ganhar, vou governar com os melhores. Porque não tenho preconceito contra ninguém. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. As palavras da Marina são muito sábias e o brasileiro que está nos ouvindo, que não decidiu ainda ou que admite mudar o seu voto, deve ouvi-las porque eu as repetirei ao longo desse debate. O Brasil tem problemas que nós precisamos ajuizar. O que está em jogo aqui não é paixão partidária.
O que está em jogo aqui não é ódio, muito menos. O que está em jogo aqui, meu irmão, minha irmã brasileiros, são 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. 32 milhões de brasileiros saindo de manhã, de madrugada, para viver de bico, desprotegido de qualquer lei. O que está em jogo aqui são 63 milhões de brasileiros com nome humilhado no SPC. 63 mil jovens brasileiros foram assassinados nos últimos 12 meses. 60 mil brasileiras, mulheres, foram estupradas e nem sequer justiça temos. Eu acumulei ficha limpa, experiência e tenho um projeto. Mas respeito outras forças que estão aqui, mas afirmo a você, meu irmão, minha irmã, o Brasil precisa construir um novo caminho. Precisa construir um novo caminho, uma nova maneira de caminhar, como diz o poeta Tiago de Mello. E nós haveremos de encontrar. Eu não acredito nessa tentativa de fazer com que as eleições sejam apenas um plebiscito a partir das pesquisas. Até o dia 7 de outubro, você tem a oportunidade de pôr um basta nessa ideia de que a gente vai para a urna para decidir em função do medo ou em função do ódio. Você tem que decidir porque você tem esperança em um Brasil que seja justo, em um Brasil que não feche as portas para o seu futuro. Nós estamos fechando as portas para o futuro se continuarmos fazendo a política do medo. É por isso que eu tenho comigo as melhores pessoas para governar o Brasil. Eu tenho a pessoa que idealizou o SUS, o Plano Real e o Bolsa Família. E é assim que nós vamos governar o Brasil, com uma equipe competente. Candidatos, muito obrigado. Eu vou pedir agora que se aproxime, por favor, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, que pelo sorteio é quem tem direito a fazer a pergunta agora. Candidato, o senhor escolhe a quem vai dirigir a sua pergunta. Vou fazer a pergunta ao candidato Fernando Haddad. Por favor, candidato. A pergunta tem 30 segundos, lembrando, a resposta 1 minuto e meio. Olha, cumprimentar o candidato Fernando Haddad e dizer o seguinte: nós estamos vivendo no Brasil o resultado de um grande equívoco de natureza econômica. O PT acabou gastando mais do que arrecadava. Quem assumir o ano que vem vai ter um déficit, já assumir com um déficit de quase 139 bilhões de reais, 13 milhões de pessoas desempregadas. O candidato vai insistir no modelo petista de governar? Boa noite, telespectador. Boa noite, Geraldo. Os nossos governos foram responsáveis pela maior economia já feita nas finanças públicas do país. Enquanto quem governava era Fernando Henrique Cardoso, do partidário Geraldo Alckmin, a carga tributária aumentou de 26% para 32% e a dívida pública dobrou no mesmo período. Detalhe, a carga tributária aumentou 6% do PIB no lombo do trabalhador, imposto sobre consumo. No nosso período, a dívida pública caiu à metade. Nós pagamos o FMI. Nós acumulamos quase 400 bilhões de dólares de reservas cambiais. O que o candidato Geraldo Alckmin não reconhece é que depois que o seu partido foi derrotado em 2014, e felizmente um correligionário dele admitiu em entrevista recente, o PSDB se associou ao Michel Temer para sabotar o governo, aprovando as chamadas pautas bomba, gastos desnecessários, aumento para a cúpula do funcionalismo público, um absurdo, aumentando acima do teto, com auxílios os mais diversos, salário de quem já ganhava bem. E foi isso que levou o país à crise, e não a política responsável com as finanças públicas que nós fizemos. Olha, nós discordamos totalmente. Eu quero falar com você que está nos ouvindo. O PT terceiriza. O PSDB está fora do governo há 16 anos. O que o Fernando Henrique tem que ver com isso? A não ser o fato de que ele fez o Plano Real e o PT votou contra o Plano Real. Como o PT votou sempre contra e a favor do corporativismo. Nós temos quem escolheu o Temer foi o PT, foi a Dilma. Quem quebrou o governo foi o PT, foi a Dilma, quando disse que ia fazer o diabo para ganhar a eleição. Ganhar a eleição dando um golpe no eleitor, porque depois ficou ingovernável o país. Eu não acredito que o PT e nem também o Bolsonaro vão tirar o Brasil da crise.
Eu acho que nós precisamos unir o país, fazer as reformas rápidas, no começo do governo, recuperar a confiança e o Brasil vai voltar a crescer, mas não com a irresponsabilidade do PT. Geraldo, nós vamos recuperar as finanças públicas, mas não como vocês querem, cortando direitos. Vocês estão cortando direitos do trabalhador, vocês estão cortando direitos sociais, apoiando o governo Temer da primeira hora, indicaram 4 ministros. Por que o PT não tem ministro no governo Temer e o PSDB tem 4 ministros? Ainda agora tem um remanescente nas relações exteriores, inclusive elogiando o Bolsonaro, que você critica. Isso é grave. Cortar direito do trabalhador para acertar as contas públicas não se faz. Tem que cobrar do andar de cima e não dar privilégio para o andar de cima, como vocês recentemente fizeram, aprovando o reajuste do judiciário, que é o funcionário público que mais ganha, e querendo aprovar uma reforma previdenciária no lombo do trabalhador rural, da pessoa com deficiência. Isso não se faz. Isso o PT jamais fará. Candidatos, muito obrigado. Agora é a vez de chamar aqui ao púlpito o candidato Álvaro Dias, porque é ele quem vai fazer a próxima pergunta. Candidato, a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta agora? Ao Meirelles. Candidato Henrique Meirelles, do MDB, também pode vir para frente. 30 segundos para a pergunta, candidato. Finalmente estou aqui neste grande palanque eletrônico do país, o maior de todos seguramente, posso dizer, muito prazer, William Bonner. Eu o vejo pessoalmente pela primeira vez. Outros tiveram o privilégio antes, aqui estiveram muitas vezes e derramaram a sua enxurrada de propostas. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato do PT, mas ele não está aqui. Ele está preso em Curitiba. Seu tempo, candidato. Eu pergunto, então, ao Meirelles, candidato, o que você fará? Tempo. O que você fará? Candidato, eu tenho que interrompê-lo. Perdão. O senhor ultrapassou o seu tempo de 30 segundos, para sermos justos. Me perdoe. Especial, eu agradeço. Candidato Meirelles, o senhor tem 1 minuto e meio. Ótimo. Eu acho ótimo, Tudo bem. Nós estamos vivendo uma situação aqui onde estamos vendo muita briga de candidatos e muitas poucas propostas. No entanto, é o momento de fazermos propostas. É o momento em que o Brasil quer saber o que cada candidato propõe para os próximos anos. E eu tenho uma história para mostrar. E, portanto, eu tenho condições de dizer que eu vou trabalhar para criar empregos no Brasil e para melhorar a sua renda, para criar condições para que todos os brasileiros possam melhorar a sua vida, possam mandar os seus filhos para as escolas e podemos, aí sim, com o país crescendo, aumentando a arrecadação, nós vamos ter condições de ter uma boa educação, de ter segurança, porque todos têm direito de dormir em paz, trabalhar em paz e não se preocupar com os seus filhos, porque é dever do Estado garantir segurança. E, ao mesmo tempo, vamos também fazer com que a saúde possa atender a população como a população merece. Nós vamos informatizar o SUS e fazer com que cada um possa marcar a sua consulta eletronicamente e não vai esperar em fila, principalmente quando está doente. E vamos melhorar a educação para todos, principalmente a qualidade da educação. Ora, eu trouxe a pergunta por escrito e eu vou entregar ao final ao Haddad para que ele leve ao candidato do PT, que está preso em Curitiba, já que ele o visita todas as segundas-feiras. E eu quero dizer ao Meirelles que nós estamos discutindo muito nessa campanha eleitoral o que é periférico. Estamos deixando de discutir o que é essencial, o modelo que nos governa. Esse modelo corrupto, incompetente, esse balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, da relação desonesta entre os poderes, dos privilégios das autoridades,
do governo inchado e gastador, do legislativo também inchado e gastador. Quando nós falamos em reduzir o número de políticos, nós encontramos resistência. Mas se nós não mudarmos esse modelo, Meirelles, podem chamar o Meirelles, ele não resolverá problema algum. Tempo esgotado, candidato. A tréplica do candidato Meirelles em 1 minuto. Vocês podem também chamar o Meirelles, que nós vamos desenvolver o Brasil e melhorar a sua vida. Mas eu tenho absoluta tranquilidade para lidar com o tema de uso de cargos e de corrupção e de tudo aquilo que preocupa hoje fortemente os brasileiros. Por quê? Em 33 anos de trabalho em empresa, em 10 anos de serviço público, eu nunca tive uma denúncia por corrupção. Não tenho nenhum processo. Aliás, candidato, eu estou pensando em criar o movimento dos 100 processos, porque com isso nós vamos, de fato, fazer algo importante para a população brasileira hoje. E eu vou propor que, de um lado, se dê toda a força, sim, ao Lava Jato. Por outro lado, nós vamos fazer com que se nomeie sempre uma equipe de qualidade, como eu sempre fiz. Primeira linha. Obrigado, candidatos. O sorteio determina agora que se aproxime, por favor, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, e que tem o direito a escolher a quem vai dirigir a pergunta. Vou perguntar ao candidato Geraldo Alckmin. Candidato Alckmin, por favor. Lembrando, 30 segundos para a pergunta, candidato. Alckmin, boa noite a você e a todos e todas que nos assistem. Você, junto com o Temer, o Bolsonaro, apoiou a reforma trabalhista que retirou direitos históricos dos trabalhadores. Para vocês, para o trabalhador ter emprego, ele não pode ter direitos. Para o trabalhador ter emprego, ele não pode ter carteira assinada, férias. Aliás, o vice do Bolsonaro defendeu a mesma coisa. Eu quero saber, Alckmin, por que sempre vocês cortam nos direitos e nunca nos privilégios da sua turma? Olha, aqui é uma grande diferença. O Boulos, como o PT, defendem corporativismo. Nós não. A reforma trabalhista foi necessária, ela foi importante para acabar com cartórios. O país tinha 17, ainda tem, 17 mil sindicatos mamando lá no imposto sindical, na contribuição obrigatória. Aliás, o mais absurdo, 5.700 patronal. Isso é um absurdo verdadeiro. Nenhum direito foi tirado, nenhum, e nem pode tirar, nenhum. Então, é uma inverdade isso que está colocada. O que o Brasil precisa é voltar a crescer. E para o Brasil voltar a crescer, sair desse marasmo, nós temos que fazer reformas, reforma política, reforma tributária, simplificar o modelo tributário, reforma do Estado. O PT criou 43 empresas estatais, inclusive a TV do Lula, gastou mais de 2 bilhões de reais. A Santa Casa aqui da cidade do Rio de Janeiro está fechada por falta de 200 milhões de reais. Eu vou enxugar a máquina, fazer reforma do Estado, privatizar, trazer investimento para o Brasil, recuperar a confiança e o Brasil vai voltar a crescer. O que a população quer é emprego e nós vamos trabalhar para ter emprego na veia. O governo perdeu capacidade de investimento. Nós vamos trazer investimento privado para o Brasil voltar a crescer. Olha, nós estamos de fato em lados opostos. Você é da turma dos privilégios, eu sou da turma dos direitos. Dizer que a reforma trabalhista não retirou direito dos trabalhadores é brincar com você que está nos assistindo, que sabe hoje o quanto é difícil encontrar um emprego com carteira assinada e ficou ainda pior. Veja, vocês chamam, Alckmin, de custo Brasil. Para vocês, direito é um custo. Para nós, custo é outra coisa. Custo é R$1 bilhão que vai para pagar auxílio moradia de juiz e deputado que mora em mansão. Custo é 400 bilhões de reais que vão todos os anos para pagar juros abusivos para banqueiros e agiotas no sistema da dívida pública. Nós temos coragem para enfrentar esses privilégios e para revogar essa reforma trabalhista absurda. Nós vamos anular isso. Por isso, no domingo é que vale a pena votar 50, votar no PSOL.
ele não citou um direito que foi retirado, porque não foi retirado direito nenhum e nem é possível retirar direito. Não existe isso. A gente precisa falar as coisas verdadeiras. O maior desafio do mundo moderno é emprego, em razão das mudanças tecnológicas. O país não pode ter uma lei da década de 80. Então é evidente que a reforma foi necessária. De lá para cá, 210 mil empregos foram criados. Essa questão do Temer, quero aqui também responder ao Haddad, que ele teve a última palavra. O Temer é responsabilidade do PT. Foi o PT que escolheu o Temer. Aliás, escolheu 2 vezes, é reincidente. Escolheu em 2010 e escolheu em 2014. Eu não votei no Temer. Então, é um absurdo, é a terceirização da responsabilidade. Não assumem responsabilidade e querem terceirizar para os outros. O meu governo vai ser do emprego, da renda, do desenvolvimento do país. Candidatos, obrigado. O próximo candidato a fazer pergunta pelo sorteio é Henrique Meirelles. Eu peço que o senhor se aproxime. Ih, o seu microfone caiu, candidato. O senhor pode trazer, pode segurar com a mão, não tem problema nenhum. Me perdoe. Ou guardar no bolso do paletó, também não é grave. Ele vai funcionar do mesmo jeito. O senhor pode se aproximar. Isso, não tem problema. Eu uso assim no Jornal Nacional todas as noites. Candidato, a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Ao candidato Ciro Gomes. Por favor, candidato Ciro Gomes, do PDT. 30 segundos para a pergunta, candidato. Há quase 30 anos, o Brasil escolheu Fernando Collor, presidente, que se intitulava o Salvador da Pátria. Ele confiscou a poupança, a inflação voltou e tudo terminou em desastre. Ele sequer terminou o mandato sofrendo o impeachment. Candidato, por que essa história de Salvador da Pátria sempre dá errado e termina em desastre e sofrimento para a população? Meu caro Meirelles, essa é uma pergunta muito importante, porque talvez seja a hora mais grave do brasileiro, nós todos aprendermos a importância de votar em projeto, em ideia. Porque os homens, eles devem ter a noção de que nós somos passageiros. Não é? Nenhum de nós é dono da verdade, nenhum de nós é capaz de governar uma nação de 208 milhões e 500 mil pessoas, com 1000 contradições, 1000 lindezas, 1000 maravilhas, 1000 defeitos, 1000 dificuldades. E esse é o grande drama do Brasil nesse momento. O choque entre 2 personalidades exuberantes é o lulismo e o antilulismo que o Bolsonaro interpreta. Eu compreendo isso, eu sou humilde diante da realidade, por isso que eu estou determinado, tenho pedido a Deus que ilumine a minha palavra para que a gente possa oferecer ao povo brasileiro um outro caminho. Não é para negar ninguém, mas na sua pergunta tem uma sabedoria, não existe Salvador da Pátria. Vamos raciocinar um pouquinho. Aqueles problemas todos que o Brasil estava falando passam também por problemas econômicos. 220 mil lojas fecharam no Brasil nos últimos 3 anos. 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos 3 anos. É uma coisa absolutamente grave e complexa o momento brasileiro e o cenário internacional, numa guerra importante comercial dos Estados Unidos com a China, mexendo e exigindo muita experiência, muita capacidade de intervenção. E o Brasil dançando na beira do abismo com esse tipo de confrontação. Concordo integralmente. Acho que é um momento em que o Brasil precisa de competência. É um momento em que o Brasil precisa de experiência e o Brasil precisa de propostas concretas. Alguém que já tenha mostrado resultado e que tem condições de administrar o país. Eu trabalhei no governo durante 10 anos, criei, através das políticas que implantei, cerca de 12 milhões de empregos e, mais importante do que isso, a vida dos brasileiros melhorou nesse período. Agora, por exemplo, tirei o Brasil da maior recessão da história. Chegamos na superfície, saímos do fundo do poço, mas está na hora agora de começar a crescer. E eu tenho várias propostas objetivas para o país, como, por exemplo, criação do Procriança, um programa para fornecer creches para toda a população infantil. São 7 milhões de crianças precisando de creche. E outras propostas.
o estimado amigo, nós somos colegas, não é? Tem uma história de vida brilhante, menos essa passagem com Michel Temer, que de fato não lhe honra, nem lhe faz a melhor justiça, o que não desmerece a sua longa folha de serviços prestados ao Brasil. E por isso eu lhe respeito e lhe tenho como na conta de um bom amigo, discordando de todas as compreensões. O Brasil precisa ativar 4 motores para de fato falarmos em desenvolvimento, emprego, salário, e dinheiro para melhorar a saúde, a educação, a segurança e a infraestrutura, tudo em pandarecos. Resolver o endividamento das famílias, o programa Nome Limpo, para limpar o nome das pessoas que aos 63 milhões estão com o nome no SPC. Resolver o colapso do endividamento dos empresários, tem que trazermos uma reestruturação da capacidade de investimento do empresário, corrigir a conta pública, cobrando mais imposto dos muito ricos e diminuindo a tributação na classe média e do povo trabalhador, e, por fim, buscar um caminho de indústria naqueles caminhos que o Brasil tem. Petróleo, gás e bioenergia são exemplos, junto com saúde, o complexo industrial da defesa e o complexo industrial do agronegócio. Obrigado, candidatos. O próximo candidato a fazer pergunta agora é Fernando Haddad, do PT, segundo o sorteio de que participaram já os assessores de todos os partidos. Candidato Haddad, a quem o senhor quer fazer a pergunta? Quais candidatos eu posso fazer a pergunta? Boulos e Álvaro Dias. Boulos. Guilherme Boulos, por favor, do PSOL. Boulos, eu te escolhi porque você é um candidato sério. E eu queria perguntar para você o seguinte. Há 3 candidatos que apoiam o governo Temer. Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin e o deputado há 28 anos, Jair Bolsonaro. Só falam em cortar direitos. Bolsonaro agora veio com a ideia de cortar 13º, abono de férias, cobrar imposto de renda dos pobres que são isentos, cortar o Bolsa Família e introduzir a CPMF. O que você acha disso? Olha, Haddad, a sua pergunta é muito importante e verdadeira, coloca essas questões. Mas eu quero falar aqui de outra coisa, que eu acho que não merece riso, porque o momento é grave. Não dá para a gente fingir que está tudo bem. Nós estamos há meses fazendo uma campanha que está marcada pelo ódio. Faz 30 anos que esse país saiu de uma ditadura. Muita gente morreu, muita gente foi torturada. Tem mãe que não conseguiu enterrar seu filho até hoje. Outro dia eu conversava com meu sogro e ele contava das torturas que sofreu durante a ditadura militar. Faz 30 anos, mas eu acho que a gente nunca esteve tão perto disso que aconteceu naquele momento. Se nós estamos aqui hoje podendo discutir o futuro do Brasil, é porque teve gente que derramou sangue para ter democracia. Se você vai poder votar no domingo, é porque teve gente que deu a vida para isso. E olha, quando eu nasci, o Brasil estava numa ditadura. Eu não quero que as minhas filhas cresçam no país com uma ditadura. Sempre começa assim, com arma, com tudo se resolve na porrada, que a vida do ser humano não vale nada. Eu acho que nós temos que dar um grito nesse momento, botar a bola no chão e dizer ditadura nunca mais. Eu peço, por favor, a plateia que não se manifeste, por gentileza. Candidato Haddad. Boulos, eu agradeço a sua resposta, pelo alerta que você faz à nação. Chamo a atenção para os riscos que nós estamos correndo. Sem democracia não há direitos. Se foi possível construir um país com direitos, se foi possível gerar 20 milhões de empregos em apenas 12 anos, se foi possível fazer o jovem trabalhador de classe pobre, o filho do pedreiro entrar na universidade, isso tudo se deve à democracia. Minha Casa Minha Vida não existiria, Bolsa Família não existiria, Luz para Todos não existiria sem democracia. É a liberdade que te permite reivindicar, votar, exigir dos governantes compromisso social. O que está acontecendo no Brasil é um descalabro. Os seus direitos estão sendo cortados todo santo dia. Todo dia uma notícia ruim para você. E você é parte da solução. Se o seu salário aumentar, se os seus direitos foram garantidos, a economia volta a girar e a geração de empregos vai continuar. Candidato Boulos. Olha, essa turma do ódio, a turma do Bolsonaro, é também a turma da destruição dos direitos. O vice dele disse outro dia que
13º, que férias é coisa que não deve existir, que ele era contra. E esse ódio que eles propagam nasce da indiferença. Eu estou há 16 anos lutando nas periferias desse país ao lado do povo que não tem casa, ao lado do povo que sofre, de pessoas que sempre foram acostumadas a ir pelo elevador de serviço, a entrar pela porta dos fundos, a baixar a cabeça e dizer sim, senhor. A gente foi perdendo a capacidade de se indignar, de se sensibilizar. A gente perdeu a capacidade de sentir a dor do outro. Quando a gente passa numa rua, vê alguém jogado, sem teto, e acha isso normal passar reto. Quando uma criança estende a mão e fecha o vidro. Nós precisamos trazer para a política essa solidariedade. É com o fim da indiferença que a gente vai vencer o ódio. Candidatos, muito obrigado. Eu vou pedir agora que se aproximem do púlpito a candidata Marina Silva, que é quem vai fazer a próxima pergunta, e o candidato Álvaro Dias, porque pelas regras é ao senhor que ela deve dirigir a pergunta final dessa rodada do primeiro bloco do nosso debate. Álvaro, nós estamos vivendo um momento difícil para a população brasileira, com desemprego, muito sofrimento. E nesses momentos, como já foi dito, aparecem os salvadores da pátria. Pessoas achando que para governar basta ter alguém que tenha a força. Eu quero perguntar para você, quais são os atributos que um governante deve ter para ajudar a tirar o povo brasileiro desse sofrimento? Que tristeza, Marina. Você que é uma mulher que tem alma, com a sensibilidade humana, que conhece o drama das pessoas, deve sofrer como muitos brasileiros que não admitem ver mais tanta corrupção nesse país, confrontando com uma miséria de mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, gente debaixo da ponte, debaixo da árvore, sem onde morar, sem salário. E nós olhamos o Palocci denunciando que apenas em 2 eleições eles gastaram 1,4 bilhão de reais. Isso é um assinte, isso é uma afronta. E nós olhamos hoje na capa da revista Isto É, e denúncias de corrupção. E nós olhamos a delação do Marcos Valério, e denúncias de corrupção. Mas nós não imaginávamos que a Operação Lava Jato pudesse ter chegado ao seu limite. E nós estamos longe do fundo do poço. Assaltaram esse país. E nós vamos aqui ficar falando em propostas para gerar emprego, para melhorar a segurança, e não vamos falar em acabar com essa roubalheira, com essa corrupção, com esse modelo perverso, que é, sem dúvida nenhuma, conspiração contra a Operação Lava Jato. Candidato, seu tempo acabou. A réplica, por favor. Eu acredito que os melhores atributos para que a gente possa enfrentar tudo isso que você acaba de dizer é, primeiro, compromisso para fazer tudo aquilo que se promete em uma campanha para os eleitores. A outra coisa que se deve fazer é ter uma boa equipe, porque não existem salvadores da pátria. É por isso que, como eu disse, eu me orgulho das pessoas que estão andando comigo, como é o caso de André Lara Rezende, como é o caso de Ricardo Paes de Barros, como é o caso do meu vice Eduardo Jorge. E mais, ter autoridade moral, coragem moral para poder combater a corrupção sem tréguas, porque é isso que está tirando o dinheiro da saúde. Foi 1 trilhão do BNDES que poderia ter sido usado para o crédito, o microcrédito, para que os nossos jovens não estivessem entregues à própria sorte. É preciso acabar com esse tempo do rouba mais fácil. É preciso fazer muito mais do que fizeram, sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. Essa é a sentença. Esse é o programa de governo. Eu e o meu vice-presidente, Paulo Rabelo, temos cerca de 1000 páginas de propostas para governar o Brasil. Só em relação à reforma do Estado são 260 páginas. Mas de que adiantam essas propostas
se nós preservarmos esse modelo perverso. Com ele, o país não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza. E eu não vejo, entre os fantasmas que nos rondam pelas extremas, eu não vejo ninguém, de um lado, uma organização criminosa, e de outro lado, a marcha da insensatez, empurrando o país para um desfiladeiro sem fim. Candidatos, muito obrigado. Termina, sim, o primeiro bloco do nosso debate. A seguir, os candidatos à presidência farão perguntas sobre temas determinados por sorteio. Até já.